Olá, queridos, graça e paz, boa noite. Estamos começando mais um Quarta Fire, o culto mais aleluiado da cidade de Curitiba, no Paraná. Somos a Igreja Batista de Bom Retiro, nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, Curitiba, Paraná. Você é muito bem-vindo. E nós queremos que realmente Deus vá abençoar a tua vida nessa noite. E eu quero te convidar a iniciarmos esse Quarta Fire orando, buscando a presença do Senhor. Vamos orar juntos? Feche teus olhos aí na tua casa, coloque a mão no teu coração e busque o Senhor agora. Pai, em nome de Jesus. Amado e doce Espírito Santo de Deus, mais uma vez nós nos apresentamos diante do Senhor. Queremos, em primeiro lugar, te convidar, Espírito Santo de Deus, se faz presente nessa noite. Se faz presente aqui, mas se faça presente também na casa dos teus filhos, Pai, aqueles que têm te buscado, aqueles que têm orado, aqueles que têm clamado, aqueles que têm até mesmo chorado na presença do Senhor, que o teu Espírito Santo possa conduzi-los agora a um lugar da presença do Senhor, a um lugar onde nós somos transformados. Pai, em nome de Jesus, nós entendemos, ó Pai, que nós estamos aqui como representantes do Teu reino, o reino de paz, o reino de justiça, do Evangelho da salvação. Então, Pai, que possamos cumprir a vocação, o chamado, como embaixadores de Cristo, para levarmos a boa semente do Evangelho, Pai, que salva o homem, que liberta o homem. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos qual é o nosso papel diante dessa sociedade, diante dessa cidade, diante dessa realidade que temos vivenciado, qual é o nosso papel como igreja, Pai? Então fala conosco nessa noite, abrimos o nosso coração para que o Teu Espírito Santo possa entrar e fazer presença e fazer morada em nós e transformar a nossa vida, Pai. Muito obrigado por essa noite. Nós levamos agora o nosso pensamento cativo até o Teu trono de glória e de majestade, Pai. Que nada venha nos distrair, que nada venha nos preocupar nessa noite, que nada venha roubar, ó Pai, a semente da palavra do Senhor. Então queremos ter o foco agora no Senhor. Nos abençoe, ministra no nosso coração a Tua palavra viva, verdadeira e eficaz, e ela é mais penetrante que espada de dois gumes, e ela é apta para discernir e separar aquilo que é carne e aquilo que é do Espírito, Pai. Então nós queremos abandonar os desejos da nossa carne nessa noite e servir o Senhor através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Boa noite, família. Estamos aqui em mais um Quarta Fire, o culto que o Senhor move de forma sobrenatural em nossos corações. E nesse momento eu quero te convidar a participar do momento de dedicação, onde você dedica a sua vida, a vida da tua família, em oração, dedica os seus dízimos e suas ofertas. E falando em dízimos e ofertas, o seu esforço, o seu dízimo, a sua oferta tem feito maravilhas em nossa igreja. Estamos na reta final da parte 1 do Kids, aqui está ficando maravilhoso. Em breve vocês vão poder acompanhar imagens na internet do que está sendo feito, do que está sendo concluído. E já começamos a fase 2 do Kids e queremos concluir também em breve. Para que em breve, na sequência, começamos também o nosso batistério. Para isso, então, nós contamos com o apoio da igreja, contamos com o seu apoio, e você pode fazer o seu dízimo, a dedicação do seu dízimo e a sua oferta de várias formas aqui na IBBR. Você está vendo aí na tela, na tela o Pix da igreja, o nosso CNPJ, é só enviar via Pix. Você pode fazer isso nesse momento, inclusive. Você pode direcionar a câmera do seu smartphone para o QR Code, que você também será levado à nossa área de contribuição, que você pode fazer através do seu cartão de crédito, através de boleto. Você tem várias formas para estar fazendo isso. As transferências bancárias, para que o reino de Deus seja ampliado, para que a casa do Senhor seja melhorada cada vez mais. Então, neste momento, nós vamos orar pelas suas finanças que você está dedicando, nós vamos orar pela sua família, por cura e pela impossibilidade que tem se instaurado na sua vida. Eu queria chamar o pastor Paulo Vescher, que vai nos apoiar nesse momento em oração. Amém, queridos. Você no nosso chat, coloque o nome do teu familiar ou coloque uma situação que para você está impossível.
que está difícil de ver o resultado, e vamos juntos interceder. Nossa equipe de intercessão da igreja estará orando por você, e você vai concordar comigo em oração. Amém? Vamos lá? Senhor Deus, nós te louvamos por esse tempo. Te louvamos porque estamos aqui como família, como igreja, juntos, intercedendo um pelos outros, Senhor Deus. E juntos nós somos mais fortes. Queremos colocar agora as nossas famílias nas Tuas mãos, Senhor Deus. O Senhor que conhece cada um de nós, conhece as nossas vidas, as nossas dificuldades de relacionamento, pessoas que estão próximas, que são queridos, amados por nós, que não encontraram o Senhor Jesus Cristo ou estão passando por lutas e batalhas nesses dias. Pai, nós colocamos nas Tuas mãos agora em nome de Jesus. Que o Senhor intervenha com poder, com unção, que o Santo Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo entre nesses corações, ministre esses corações aos entendimentos. Pai, que todo bloqueio que tem de relacionamento caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que se famílias estão quebradas, estão com problema de relacionamento, Pai, desfaz esses problemas, ministra perdão, amor um pelo outro, Pai, em nome de Jesus, derrama do seu poder, Pai, e a todos aqueles que estão enfrentando, que têm coisas que acham que são impossíveis, que já não está mais no alcance das mãos, Senhor Deus, toma nas suas mãos agora, Pai, faz um milagre nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, quebra barreiras, restaura, Senhor, o que precisa ser restaurado, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, coloca esses impossíveis, seja na área econômica, financeira, trabalho, Pai, se seja um problema de saúde, se seja um problema, Senhor Deus, de relacionamento, de paz no lar, alguém que esteja envolvido com drogas, Pai, traz libertação, com álcool traz libertação, em nome de Jesus, move com poder, Senhor Deus, nós clamamos, porque nós cremos que o Senhor é um Deus do impossível, que o Senhor faz muito mais do que nós pedimos e clamamos, é assim que oramos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, amém. Aleluia. Coloque o seu pedido de oração para cura neste momento. Qual é a cura que você tem buscado, algum familiar, algum amigo teu aí no chat, e também o pedido de oração na área de finanças. Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Pai, queremos clamar para que o Senhor derrame cura neste momento, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero repreender toda a enfermidade e dar uma ordem de retirada, que bata em retirada em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade em meio ao seu arraial. Senhor, em nome de Jesus, que toda doença, todo desengano, em nome de Jesus, que toda célula cancerígena, em nome de Jesus, que todo o Covid recue agora, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer milagres nessa noite, que aquele que estava desenganado possa retornar, Senhor, e buscar a Tua presença, possa, Senhor, ser sanado, ser curado, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, opera milagres, tira a enxaqueca, Pai, tira as dores nas costas, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, toda a doença, toda a enfermidade que não provém do Senhor, caia por terra neste momento, e o Senhor opera milagres, opere maravilhas, ó Deus, em meio ao seu povo, em nome de Jesus. Pai, eu repreendo o espírito de morte, eu repreendo o espírito de enfermidade em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar as finanças do seu povo diante de Ti. Eu quero repreender espírito de bancarrota, espírito de quebradeira, todo mamão caia por terra, Pai, todo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o devorador seja derrotado nesta noite, que o cortador seja derrotado nesta noite, em nome de Jesus, e que o Senhor comece a operar milagres em meio do seu povo. Abre portas de emprego, Senhor, e que estejamos testemunho em meio do seu povo, que o Senhor operou maravilhas, ó Pai, em nome de Jesus. Aquela causa na justiça, Pai, que estava, Senhor, presa, Senhor, que o Senhor julgue, Senhor, se procedente em favor do seu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, aquele negócio que não acontecia, aquela venda que não acontecia, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abrindo as portas, ó Pai, opera maravilhas e milagres em meio ao seu povo nesta noite, e que possamos ouvir boas notícias vindas do seu povo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém e amém.
vamos agora receber uma palavra vinda direto do trono do Senhor para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, graça e paz. Hoje é dia de quarta-feira e eu quero já deixar para você um grande aviso, uma novidade. Primeira quarta-feira do mês de agosto, agora, do ano de 2021, nós estaremos juntos presencialmente aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, celebrando quarta-feira. Nós temos aí caminhado nas ministrações de quarta-feira online, mas na próxima quarta-feira, primeira quarta-feira de agosto, estaremos juntos aqui, celebrando presencialmente o culto de quarta-feira, e você sabe que é um culto aleluiado, e você não pode deixar de participar com a gente, amém? A Igreja Batista de Bom Retiro fica na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, e eu quero muito encontrar você aqui por um tempo de celebração. Hoje eu quero tratar sobre um assunto. Muita gente me procura falando, pastor, porque o meu milagre, porque eu tenho a sensação de que Deus não me ouve, porque que o meu milagre não chega, porque que eu oro, porque que eu busco a Deus, porque que e meu milagre não chega. Então hoje eu quero levar você para um lugar de entendimento, bem próximo do trono do Senhor, para que você entenda as razões pela qual os milagres são abortados, são impedidos. Mas primeiro eu quero orar com você. Pai querido, em nome de Jesus, a tua mão, o teu braço forte não está encolhido para que não possa salvar, nem o teu ouvido está impedido de ouvir o clamor do teu povo, daqueles que chamam pelo teu nome. Mas nós sabemos que a iniquidade, Pai, cria uma barreira entre o ser humano e o Senhor. É por isso que hoje nós nos cobrimos no sangue do Cordeiro, nos purificamos de todo mal, nós anunciamos que os nossos pecados foram levados na cruz e recebemos o perdão do Senhor Jesus. Agora, Deus, queremos muito que a tua voz seja muito clara em nosso coração, e nós te convidamos, fica conosco mais uma vez em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus fala sobre gente que diz que é cristã, ou que é cristã mesmo, e continua ofendendo a Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz, por onde a gente anda, mas também com aquilo que a gente fala. A boca do ser humano, ela é capaz de gerar maldição e bênção. Então, a maneira como você se refere a Deus, a maneira como você fala com Deus, pode fazer com que Deus leve isso para o lado pessoal. Isso acontece muitas vezes na Escritura Sagrada. Eu quero ler com vocês, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 24, a partir do verso 29, que diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, aqui a tradução também é não ofendais, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria, bem assim toda malícia. Então, uma maneira de você ofender a Deus é através da murmuração. A murmuração é uma reclamação que é nutrida no coração do ser humano. O ser humano começa a ficar insatisfeito, ansioso, e aí o coração dele começa a se encher de ingratidão, de dúvida, ele fica cheio de incredulidade e começa a tentar a Deus. A murmuração é como se você dissesse para Deus que Deus é incapaz de fazer aquilo que Ele prometeu fazer. É por isso que quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizer, cuidado com aquilo que sai da sua boca. A tua palavra, Hebreus diz, deve ser temperada com sal, ou seja, deve ser uma palavra que aos ouvidos transmita um sabor, transmita uma graça do Senhor, e não entristeça o Espírito Santo da promessa. Nós sabemos, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, diz, olha, não entristeça o Espírito Santo,
ou não extinga o Espírito Santo, não apague. O Espírito Santo se manifesta muitas vezes. O símbolo do Espírito Santo é um fogo. É por isso que Deus aparece para Moisés numa sarça. Uma sarça é uma árvore seca, ali muito comum daquela região dos desertos. E ali Deus aparece como se fosse um fogo, falando com Moisés: Moisés, tira as sandálias dos seus pés. Então Deus, ele se manifesta assim. Em Atos, capítulo de número 2, a palavra de Deus diz que de repente estavam todos reunidos concordemente, quando se ouviu um som do céu, veio um vento impetuoso, e foram vistos como línguas repartidas nas cabeças, línguas de fogo repartidas na cabeça dos discípulos, daqueles que estavam orando. Então, essa palavra fogo é uma palavra que normalmente conduz à presença de Deus, à pureza de Deus, é isso. E aqui a Bíblia está dizendo para a gente que a gente deve ter cuidado com aquilo que a gente faz, porque aquilo que a gente fala pode apagar o fogo do Espírito, pode ofender o Espírito Santo, pode, aqui ele usa um termo, entristecer o Espírito Santo. Então, quando a gente está passando por situações no passado, no presente, ou que a gente começa a visualizar no futuro que podem dar errado, a gente se esquece que o nosso Deus é o Deus que nos sara. Então, texto de Êxodo, capítulo 15, verso 22 a 27, diz: depois, Moisés conduziu Israel, desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias, caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta água se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura, o Jeová Rafá. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Esse texto de Êxodo capítulo 15 conta a história de Israel, quando eles tinham praticamente acabado de sair do Egito. Eles saem naquela noite onde os primogênitos do Egito morrem. Eles saem no capítulo 12 de Êxodo, e eles caminham até que chegam nesse lugar das águas amargas. Então a amargura, a falta de doçura na vida, normalmente é uma prova. E Deus, ele quer provar o teu coração, ele quer saber se você vai confiar nele ou não. O mesmo Deus que fez milagres lá atrás para tirar o povo do Egito das mãos do faraó, é um Deus que vai provar. Não adianta, nós passaremos por provas. E quando nós chegamos nesse lugar chamado mar, esse lugar chamado amargura, dependendo daquilo que sai da nossa boca, isso vai encurtar o nosso caminho ou vai nos empurrar para frente. O povo de Israel ali aprendeu o quê? A temer ao Senhor, a obedecer às palavras do Senhor. Deus não quer que você obedeça a Ele, porque Ele quer que você, lá, tá vendo? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é isso. Ele quer para te fazer benefício. Se você obedecer, as enfermidades não vão chegar em você. E aí o povo de Israel ali recebe as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, e andam mais um pouquinho, chegam a Elim, e ali encontram 12 fontes de águas. Ou seja, os sonhos de Deus para mim e para você são sonhos bons, não maus. Mas Deus tem caminhos diferentes. Muitas pessoas dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Mas a Bíblia não diz isso. Diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Que a maneira como Deus nos conduz é a melhor maneira que tem. Então, se Deus está levando a gente para um lugar de amargura, da minha boca e da sua boca não pode sair o quê? Uma palavra contra Deus. É isso que ele está falando. É por isso que muitas pessoas não conseguem receber do Senhor o milagre que estão esperando. Ruth, capítulo 1, verso 3, conta uma história
de momentos amargos, assim como Mara. Diz assim: e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Ela volta então para Israel, e capítulo 1, verso 20, porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ela sabe que ela é uma mulher que está na mão do Senhor, ela casou com um homem de Deus, seus filhos casaram com homens moabitas, com mulheres moabitas, e ela perde tanto o marido, em 10 anos ela perde o marido e perde 2 filhos, ou seja, ela é uma mulher amargurada, com grande amargura, mas ali ela estava sendo provada. O interessante é que essa mulher, é ali que há uma grande aliança de Ruth com ela, onde ela diz: o teu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo, onde tu fores eu irei, aonde tu morares eu separei, aonde tu deitares eu deitarei. Então aquela aliança de uma mulher que se converteu ao Deus da Noemi, ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso, apesar do sofrimento. É interessante que essa mulher, ela escolhe servir a Deus, não porque os dias são bons, não porque ela vai ser beneficiada, mas por causa da fidelidade de Noemi com Deus. Então, você vai conhecer a história de Ruth, que se casa com Boaz, ela tem seu 2º marido, e ela tem então um filho que vai vir a ser avô do rei Davi. Então, essa mulher, ela acaba saindo dessa amargura e tomando nos braços um neto chamado Davi, que iria influenciar toda a história de Israel e da humanidade. Jesus é descendência de Davi, é por isso que o cego Bartimeu chama Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amém? Então, quando a gente passa por situações difíceis, por situações amargas, a gente tem que entender o quê? Que Deus, ele não perde o controle, que Deus, ele declara o fim desde o princípio. Ele já conhece lá no princípio o que vai acontecer. É por isso que, por exemplo, Gênesis 3, ele diz assim, ó: a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Gênesis 3,15, quando o primeiro homem peca, Adão, Deus já anuncia o final, dizendo que alguém viria, fruto do ventre de um ser humano, de uma mulher, para destruir as obras do diabo. É isso que Jesus fala em 1 João capítulo 3, verso 8. O Filho do Homem veio para destruir, aniquilar as obras do diabo. Quando nós nos encontramos em situações de dificuldade, você precisa entender que Deus já conhece o que vai acontecer. E os planos de Deus são de bondade, são de justiça. Eu bem sei que planos têm a respeito de vós, plano de paz e não de mal. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 46, um dos textos mais impressionantes da Bíblia Sagrada. Diz assim a partir do verso 9, verso 10 de Isaías 46. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Quando Deus fala sobre um propósito, Ele está falando sobre Ele ter o controle da história da humanidade. O que você sofre na sua vida, não porque o meu chefe, não porque o governador, não porque o juiz, não porque o Senado, querido, preste atenção, são peões na mão do nosso Senhor, são peões nas mãos do nosso Deus. Então Deus conhece o final do início, Ele é o alfa, o ômega, Ele é o princípio e o fim. Então, enquanto você está pensando que Deus perdeu o governo, Deus tem todo o controle. O livro do profeta Miqueias diz, olha, de Belém e Efrata é que vai sair o Salvador. Aí, 800 anos depois, Jesus nasce aonde? Em Belém e Efrata. Quando
Deus, ele anuncia, por isso que a voz profética, ela não pode ser ignorada. É por isso que tem gente que ouve a voz profética e imagina que vai acontecer amanhã, depois da manhã. Só que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Quando Deus diz que vai acontecer, pode demorar o tempo que for, vai acontecer. É isso, por exemplo, que Caleb, ele fala quando chega na terra da promessa. Ele fala, eu tenho 85 anos e todas as palavras de Deus se cumpriram na minha vida. Então, quando você murmura contra Deus, quando você reclama de Deus, quando você diz que Deus está sendo, em algumas palavras diferentes, incompetente, para não trazer sobre você o milagre, você mesmo está afastando Deus da sua vida. Então, Deus não é pego de surpresa. Isaías 48, 5, 7 vai dizer, por isso, há muito lhe contei essas coisas. Antes que acontecesse, eu os anunciei a você. De agora em diante, eu lhe contarei coisas novas, coisas ocultas que você desconhece. Elas foram criadas agora, e não há muito tempo. Você nunca os conheceu antes, por isso você não pode dizer, sim, eu os conhecia. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo que ele avisou antes, ele está dizendo que ele comunicou antes, ele está dizendo que ele lançou uma palavra sobre tua vida antes de acontecer, para que quando acontecesse, você não ficasse surpreso, foi uma coincidência, foi Deus é quem fez, é isso que ele está dizendo. Então Deus, ele nunca vai ser pego de surpresa, então você deve ficar com a sua vida tranquila, por quê? Porque Deus, ele não vai prometer algo para que não se cumpra. Quando a pessoa experimenta o tempo em que deve se esperar aquilo que Deus prometeu, isso pode causar no coração dessa pessoa uma ansiedade. Então, cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Mateus 12, 36, Jesus alerta. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Nessa palavra, Jesus está indo contra o quê? Contra uma blasfêmia, é dentro desse texto que aparece essa palavra blasfêmia, Mateus capítulo 12, porque aqueles fariseus, eles além de rejeitarem Jesus como Deus, eles declaravam que o poder de Jesus vinha de Beelzebul, do príncipe dos demônios. É aí que Jesus fala, todo pecado e blasfêmia serão perdoados. Mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Isso também está em Marcos capítulo 3, quando Jesus diz, é o pecado sem perdão. Por isso, cuidado com o que sai da sua boca, porque de toda palavra frívola, inútil, fútil, que sai da sua boca, você vai dar conta no dia do juízo. Tenha muito cuidado com isso. Quando Tiago fala da boca do homem, Tiago capítulo 3, a partir do verso 3, ele vai comparando o homem a quê? A um animal. Você coloca um freio na boca do animal e você dirige ele para onde você quiser. Você tem um navio grande que é controlado por uma pequena, o timoneiro, ele vai jogando o leme para onde ele quiser, apesar do vento. Ele fala a boca do homem assim, a língua é um pequeno membro. Ela, como uma pequena língua de fogo, coloca fogo numa floresta inteira. Diz assim, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos por rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira um impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Então, a boca do homem é capaz de destruir. Você já deve ter sido alvo de fofoca, de mentiras, de intrigas, de confusões que as pessoas fizeram e te colocaram dentro dela. Você está quieto na tua e tem alguém falando mal de você, tem alguém tratando mal você, julgando você, gente que não conhece a tua vida, gente que não conhece os teus motivos, gente que não conhece as tuas razões, gente que te chama, fulano é louco, fulano é um bobo, fulano é um trouxa, e ninguém conhece a tua vida, e mesmo assim, eles continuam lançando palavras contra você. Então, preste atenção no que Tiago está falando.
Cuidado com aquilo que você fala. Ele vai continuar ainda no verso 10 e verso 11, falando outras coisas. Então, cuidado, porque essa murmuração é uma conversa corrupta. 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 9 e verso 11, o apóstolo Paulo está preparando a igreja de Corinto para ensinar sobre a ceia do Senhor. Ele vai dizer no capítulo 11, verso 23, porque o que recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que na noite em que foi traído, ele tomou o pão, ele partiu, deu aos seus discípulos, e depois de ter ceado, ele também pegou o cálice e repartiu entre os discípulos. Então ele está preparando aqui um povo para a santidade do momento da ceia. E diz assim, 1 Coríntios 10, não ponhamos o Senhor à prova. Ele está falando de quê? De tentação, de provar ao Senhor, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Nós estamos no final da história da humanidade. Creia nisso. Em breve, nesses dias, um anjo, um arcanjo, vai soar com som de trombeta a chegada do Filho do Rei, de Jesus Cristo. O retorno de Jesus. Jesus veio uma vez para perdão de pecados. Jesus vai voltar para juízo. Ele vai levar a sua igreja e vai voltar para o juízo. Portanto, seja vigilante, cuidado. Tem muita gente murmurando, achando que está agradando ao Senhor e não sabe por que sua vida não vai para frente. É gente que tem a língua maior do que o corpo. É gente que fala, ofende a Deus, agride a Deus, insulta ao Senhor, continua dizendo que Deus é incapaz de fazer aquilo que Deus disse que ia fazer e acha que ainda assim vai receber os benefícios do Senhor. Querido, cuidado com aquilo que você fala. Você está bloqueando a ação de Deus. A murmuração, essa maneira como as pessoas têm de, no seu cantinho, reclamar de Deus, do tempo de Deus, do poder de Deus, da falta do poder de Deus, porque Deus beneficia um outro e não beneficia você, querido, presta atenção. É essa murmuração que expulsa o favor de Deus. Números 14, 27 diz, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Deus está decepcionado aqui, gente. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurais. Aqui o que acontece? Deus leva para o lado pessoal, ele está dizendo o seguinte, que ele salvou, ele mostrou o braço forte. Gente, Deus fez água virar sangue. Deus fez pó virar mosca. Deus fez com que o palácio do rei ficasse cheio de sapos, de rãs. Deus fez com que a cinza do forno se tornasse úlceras. Deus fez chover pedra de fogo. Deus, ele arrasou a terra do Egito. Deus, ele livrou o povo de Israel da morte da noite dos primogênitos. Deus é um Deus que está caminhando com o povo de Israel, dando pão, fazendo chover pão todo dia, era o maná, dando água, voltando da rocha, e o povo continuou murmurando, reclamando da sorte. Calma, nós já vamos chegar ali, calma. Tem pessoas que têm uma boca grande demais. Ele está dizendo o seguinte, até quando eu vou sofrer isso? Então tem gente que não sai do deserto por causa da boca dele. Tem gente que não sai do sofrimento por causa da boca dele, por causa da murmuração. E Deus fala assim, ó, de 20 anos para cima vocês não vão entrar. Vocês não confiam em mim. Chega uma hora que Deus diz basta. Você precisa entender que Deus é longânimo, compassivo, misericordioso. Mas chega uma hora que Deus fala assim, basta. Então, a murmuração de fato, ela expulsa o quê? Ela expulsa o favor de Deus na vida de uma pessoa. Então, a nossa expressão, ainda que você esteja vivendo
momento difícil. Havia um cantor, muito antigo ele, chamado Matos Nascimento, ele dizia o seguinte: durante a prova, né, vai gemendo, geme e chora. Ele fala sobre você dar argumentos para Deus. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Provérbios 21, 22, 23 diz: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Provérbios 3 diz: o que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre seus lábios a si mesmo, se arruína. Então, existe uma porta aberta para a graça, para você dar graça, fazer ação de graça, mas também existe uma porta aberta para a tua ruína. Tem muita gente experimentando o deserto. O deserto, querido, tem o tamanho da sua boca. Pastor, por que eu não saio desse deserto? Por que o milagre não vem? Pela maneira como você se refere àquilo que Deus está fazendo você experimentar. Deus sabe. Eu olho para a vida de Jó, e Jó passou o pior dos momentos, ao perder tudo, e ao perder também seus filhos, e ao perder também a sua saúde. Ele perdeu tudo. E ele diz: Deus deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Você pega José, filho de Jacó, ele é jogado dentro de um buraco, ele é vendido pelos irmãos, ele vai ser escravo no Egito, ele é vendido pela caravana dos midianitas, ele vai ser prisioneiro escravo, e você não vê sair uma murmuração da boca daquele rapaz. Ou seja, a bênção do Senhor estava sobre ele aonde ele estava. Ali estava a bênção do Senhor. Deus, ele cooperava com ele. Então, tem muita gente experimentando o deserto. Por quê? Porque não para de reclamar de Deus. Não consegue glorificar o Senhor. Só vem para a igreja quando tudo está bem. Só vem para louvar a Deus quando tudo está bem. O dia que está mal, não. Caiu uma chuvinha. Aconteceu um problema, ele vai e troca a Deus por um jogo de futebol. Troca a Deus por um passeio na praça. Ele pode fazer isso todo dia, mas quer fazer na hora do culto. Na hora de louvar, ele é o que briga, ele é o que briga para sair de casa. Aí não sabe por que Deus não opera na vida dele. Diz assim em Tiago 3 ainda: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargoso? Eu vou contar para vocês um testemunho. Eu atendi certa vez a mãe de uma criança. E essa mãe contando para mim, ela ouviu as mensagens que a gente ministrava. E no tempo que ela estava grávida, ela casou muito cedo, discutia muito com seu esposo, com seu marido. E ela estava grávida com aquele barrigão. E ela ia, batia a boca com o marido, xingava o marido. E ela era o que? Era crente. E ela colocava a mão sobre a barriga daquela criança. E ela falava assim: filhinha, não ouve o que eu estou falando. Tapa os teus ouvidos e não ouve. E ela falava isso todo dia, todo dia. A criança nasceu e depois de algum tempo ela descobriu que a sua própria filha era surda. Por causa de uma palavra maldita, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Ela não pode ser assim. Ela foi capaz de bloquear os ouvidos da própria filha através de dezenas de palavras durante aqueles meses de gravidez, para que a filha fosse surda, e ela nasceu surda, para que a filha não ouvisse, e ela não ouviu. Então, gente, o deserto, ele na verdade, ele tem um tamanho da confiança que você tem no teu Deus, ou da desconfiança que você tem no teu Deus. Se você crê que Deus não vai te tirar do deserto, é ali que você vai ficar, e é ali que você vai, seu cadáver vai ser jogado. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, você fala assim: mas não foi isso que Deus me prometeu. Preste atenção aqui, ó. Número 1, a região de Mara fica no caminho que nos leva à promessa. Todos nós vamos experimentar a amargura. É isso que Deus está dizendo. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos a livra. Então, quando você passar por uma aflição, confia no Senhor. Não fica reclamando com Deus. Número 2, não há atalhos, a gente vai ter que passar por esse tempo. Todo mundo passa por deserto, eu passei por deserto algumas vezes, você vai passar por deserto, mas Mara, ele sempre é um lugar que está no caminho,
e não é o nosso destino. Lembre disso, a cidade de Mara, onde a água é amargosa, onde o tempo é de amargura, não é o teu destino morrer amargurado. O teu destino é o quê? São as águas doces, são as fontes de águas doces. Então, quando você passar por um tempo de prova, glorifica o nome do Senhor. A Bíblia diz que a gente não deve montar acampamento em lugares amargos. Por quê? Porque é só um momento da viagem. Daqui a pouco, a vitória vem. Então, não traga para a sua vida maldições quando você passar por situações de dificuldade. Não murmure contra Deus, não reclame contra Deus. Amém? Passa a próxima, por favor. Então eu vou dar aqui alguns pensamentos, né, alguns insights a respeito desses dias e como nós devemos clamar a Deus para que o milagre venha. Número 1, você tem que reconhecer a presença de Deus em sua vida. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Muitas vezes Deus é Deus que não abandona a gente. Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias até o final dos séculos. Nosso Deus, se você não reconhece que no momento da luta é ali que Deus está, que no momento que você acha que Deus só está o quê? Nos dias de vitória? Deus só está nos dias de alegria? Não, Deus está em todos os dias. Deus está contigo na saúde, na doença, Deus está contigo nos dias de sol, nos dias de chuva, Deus está contigo nos dias em que você tem riqueza, nos dias que você não tem riqueza. Deus, Ele sempre está com você. Então essa é uma perspectiva que você de fato deve ter de que Deus não te abandona. Número 2, você deve confiar no caráter de Deus. Deus, Ele vai dizer em todo tempo, não temas. Tiago capítulo 1, verso 7, chama Deus de Pai de luzes. Diz assim, o Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Deus é bom e Ele não vai ser mal. Deus é bom e Ele é abençoador e é cumpridor de promessas. Então, não tenha medo. Esse é o caráter do teu Pai. O meu Pai quer o melhor para mim. Eu não vou ficar aí tentando ao Senhor. Ah, pastor, por que outro dia eu recebi um vídeo de uma mãe. A mãe falou, pastor, eu peguei empréstimo, comprei uma moto para o meu filho, e o meu filho caiu, se machucou, está todo quebrado no hospital, e aí eu orei com ela, e logo depois, ela me mandou uma outra foto do filho, fazendo pirueta com a moto, empinando a moto, deitando em cima da moto, correndo com a moto, quer dizer, é como alguém que quer ser abençoado fazendo o que Deus fala para não fazer. Você está abusando da boa vontade de Deus. Você está confiando em quem? Em você mesmo. Então, se existe um limite, se existe uma regra de trânsito, aquela autoridade que expediu aquela regra de trânsito, ela tem a bênção do Senhor. Toda autoridade vem do Senhor. Aí o filho ganha uma moto da mãe, faz um monte de loucura, bate, e a gente não pode dizer que Deus não cuidou da gente. Deus deu a moto. Agora, o que você vai fazer com isso? Então, não desconfie, não temas, porque o caráter de Deus, ele não muda, ele é como aquele que não muda, não tem sombra de variação. Número 3, lembre-se das vitórias do passado. Aliás, Lamentações 3:21 diz isso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero fazer lembrança daquilo que me dá esperança. Então, quando você olha para trás e lembra dos tempos bons, lembra das alegrias, dos livramentos, daquilo que Deus deu para você, você olha para trás e reconhece que o Senhor é Deus. Então você traz à memória esperança. Um dia Deus me livrou, um dia Deus me curou, um dia eu vi Deus, eu orei, Deus trouxe resposta. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E por último, saiba quanto você vale para Deus. Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu filho, seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus, ele preferiu você e entregou Jesus numa cruz para ser esmagado, para ser crucificado, como é que você pode dizer que Deus não te ama? Então eu vou dizer para você sobre milagre. O milagre
ele é a busca de um poder que vai acima do natural. Quando é que você busca o milagre? Quando a força do homem não funciona mais. Quando é que você busca o milagre? Quando as nossas capacidades são limitadas. Quando é que você busca o milagre? Quando a ciência não tem mais resposta. Quando é que você busca o milagre? Quando você está perseguido, você está derrotado, você está falido, você está sem forças e pede uma ação sobrenatural de Deus. Você vê isso espalhado em toda a Bíblia Sagrada. Eu experimentei um milagre dentro da minha família essa semana. Foi com alegria que eu recebi isso. Eu quero dizer para você que quando você fala como Jó, ainda que ele me mate, nele confiarei, ainda que o mal, ainda que a amargura, ainda que o sofrimento toque em você, se você escolher glorificar o nome do Senhor, é que você está dizendo assim: Deus, eu confio no Senhor. Eu não confio naquilo que os meus olhos veem, eu confio naquilo que o Senhor me prometeu. O justo, ele não vive por aquilo que ele vê, ele vive por aquilo que ele crê. Então, se você mantiver a tua fé em Deus, não murmure contra Deus, não reclame de Deus. Você deve caminhar com o teu Deus, que é o teu Pai. Você deve caminhar com o teu Deus, que é o Todo-Poderoso. Amém? Quero orar para que os milagres sejam destrancados na sua vida, mas que também a sua boca seja um objeto de bênção e não de maldição. Cuidado com aquilo que você fala. Se encha da palavra de Deus. Nós estamos aqui caminhando num processo de leitura bíblica. Para quê? Para produzir no coração desses homens, no coração dessas mulheres da igreja, uma resposta que abriga promessas do Senhor. Amém? Eu quero orar pela sua vida e dizer que os encontros de quarta-feira, sempre acontece na quarta-feira às 20 horas, vão recomeçar presencialmente aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, sempre, às quartas-feiras às 20 horas, vão recomeçar presencialmente a partir da primeira quarta-feira de agosto, agora de 2001, você é nosso convidado. Vamos orar? Deus e Pai querido, é no nome do Teu Filho Jesus que nós confessamos, Pai, que o Senhor tem todo o poder para fazer todo tipo de milagre, para interferir em qualquer momento, em qualquer parte da história do ser humano. Mas nós, homens, muitas vezes impedimos o Teu acesso, quando nós reclamamos, quando nós não confiamos no Teu caminho, quando nós reclamamos da nossa sorte, quando nós reclamamos daquilo, o lugar por onde o Senhor nos leva. Quero pedir perdão em nome de Jesus. Quero levar Teus filhos a pedirem perdão por todas as vezes em que, no meio do deserto, não glorificaram ao Senhor, não deram graças pelo pão, não deram graças por aquilo que o Senhor trouxe de suprimento, continuaram reclamando. Hoje, nós cancelamos aqui essa voz de incredulidade, nós cancelamos o medo e nós entregamos a nossa confiança completamente no Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor é Deus que nos tira de Mara, a cidade da amargura, e nos leva a Elim, a cidade de 12 fontes. É o Senhor que nos tira do deserto. Nós queremos declarar, Pai, que aquilo que nós comunicamos diante do Senhor, aquilo que nós falamos diante do Senhor, que entristeceu o Teu Espírito, que ofendeu o Teu Espírito, nós pedimos perdão em nome de Jesus. E declaramos que o Senhor é bom, e que o Senhor tem para nós uma jornada de alegria, o Senhor tem para nós um porto feliz, o Senhor tem para nós um lugar de paz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Clame pelo teu milagre, clame pelo teu Deus, espere com paciência no Senhor, que você vai receber a resposta. Você que não é membro de nenhuma igreja, você, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link da Rota Membresia, você pode se inscrever na Rota Membresia, e o pastor Paulo e todo o time da integração vão entrar em contato com você, para que você fique debaixo da cobertura da Igreja Batista de Bom Retiro. Deus abençoe, que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre sua vida. Fica com Deus. Domingo tem culto presencial, de manhã e de noite. Aliás, domingo à noite, teremos a presença de Juliana Ferron, uma autora de livros, uma psicóloga cristã, que vai trazer uma palavra que vai impactar teu coração. Não deixe de vir, ficar com Deus.
Até mais.